Queridos amigos, bom dia! Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto no lar das segundas-feiras. Que todos possamos estar juntos neste momento, atentos na mensagem do capítulo desta manhã, e que possamos sempre procurar levar estes ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Hoje nós estaremos refletindo um pouco sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, sobre os itens 1 e 3. Estão aqui conosco também as nossas queridas amigas Norma, Francisca e Elimar. Estes cultos, gente, todos eles ficam gravados no canal da UMEN no YouTube. Então, caso não seja possível assistir no horário das 9 horas, eles ficam à disposição no canal da UMEN no YouTube para assistir quantas vezes quiser e quando for necessário. Temos também as nossas palestras às quintas-feiras, às 8 horas, também no canal da UMEN no YouTube, que também ficam disponíveis para serem assistidas no momento que vocês puderem. Então, dito isto, vamos então à nossa página de abertura de hoje, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Aberta no capítulo 89, O Fracasso de Pedro. E começa com uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 58. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas quando chamados a testemunho importante. Demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios.
todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Então, neste momento, vamos à nossa oração de abertura. Senhor, querido amigo e mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã de hoje, podendo estudar, refletir e compreender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus e a nossa doutrina espírita. Pedimos, Senhor, que ilumine a todos que aqui estão, que ilumine também as nossas queridas amigas Norma, Francisca e Elimar, e a todos também que escutarão o culto. Abençoe aquelas pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos e nas ruas. Ilumine também a todos que estão na linha de frente ao combate da Covid-19. E a todos aqueles que, porventura, possam estar passando por alguma dificuldade, por algum momento de dor, que possam ser amparados e que possam ter a certeza de que nunca estão sozinhos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, bom dia. Que alegria estarmos aqui juntos, nessa oportunidade bendita de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós, como na prece inicial o nosso amigo falou, estamos passando por aflições. Todos nós estamos vivenciando momentos difíceis. E o estudo de hoje é para nós. Para nós, os aflitos, para nós, os sobrecarregados, para nós que ainda temos tantos débitos, tantos equívocos para reparar. Então, o estudo está no capítulo 6º, no item 1, e a nossa querida Francisca falará do item 3, quando Jesus nos ensina, está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vamos prestar atenção no que Jesus está nos dizendo. Provavelmente conhecemos o texto, mas vamos tentar aprofundar para cada um de nós. A fala é para cada um de nós. Eu não estou falando para o outro, estou tentando entender o que Jesus está me ensinando, está me dizendo. É isso que é importante. Vejamos. Ele fala assim: vinde a mim, a ele, Jesus. Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, precisamos ir ao encontro de Jesus, que o convite está feito, ele nos faz o convite. Vinde a mim. Agora, a grande pergunta, nós estamos indo ao encontro do mestre de nossas vidas? Ou nós estamos naquela posição acomodada, assustados, com aquele medo maior a nos envolver, não permitindo que possamos dar esse passo, essa escolha? Vinde a mim. O convite está feito. Há quanto tempo?
E há quanto tempo nós ficamos negando? Há quanto tempo nós queremos resolver as nossas aflições pela visão material? Achamos que se aquela dificuldade é financeira, se aquela dificuldade é moral, se é afetiva, e nós esquecemos desse mestre que poderá nos ajudar efetivamente. E Kardec, com seu bom senso, com a sua sabedoria, ele comenta esse trecho no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo, e eu resumindo com minhas palavras, né? Ele está dizendo que todos os nossos sofrimentos, de qualquer natureza, qualquer tipo de miséria, quais as misérias que nós trazemos? É só a miséria material? Ou nós ainda carregamos misérias morais no íntimo do nosso ser? Miséria, por exemplo, como da maledicência. E sabemos que ainda carregamos, sim. Temos essas dificuldades ainda, sim, presentes em nossa vida. Ou qualquer tipo de decepção. Quem de nós não sofre grandes decepções? E não estou falando só marido e mulher, eu estou falando no seio familiar. Aquele amigo querido que nós tanto amamos, mas que por qualquer motivo segue outro caminho, existe um abandono. Não passamos por isso, todos nós? Aquele familiar amado ocorre, assim é a vida, aprendizados, experiências, ou aqueles problemas das dores físicas. Tem pessoas, eu tenho uma conhecida que ela diz, se eu não fosse casada com um médico, eu viveria internada. Tantas são as suas dores, tantas as necessidades de analgésicos, e às vezes injetáveis, que não podem ser aplicados, a não ser, no caso dela, pelo seu próprio marido. Então, são misérias, são dores, são sofrimentos, e a perda dos nossos seres amados. Não gosto da palavra perdas. Não gosto. Nós não perdemos os nossos amados quando eles retornam ao mundo espiritual. Só não os temos ao nosso lado. É a saudade. Saudade do contato, de estar junto, do abraçar. É natural. É um sofrimento? É. E quem nos ajuda nesses momentos, desses grandes sofrimentos? Aonde nós vamos encontrar consolação? Porque o nosso capítulo intitula-se O Cristo Consolador. Aonde nós vamos encontrar o consolo necessário? Nós vamos encontrar na nossa fé. Na fé nesse futuro que nos é mostrado, que a doutrina nos traz, que nos explica, que nos comprova da imortalidade da alma. Esta fé nos dá coragem. Esta fé nos dá certeza de reencontros, como também aquela oportunidade da reparação. Teremos que reparar os nossos erros. Teremos, não basta, eu gosto muito do nosso querido Tito, quando ele diz, e de uma maneira assim, simples e profunda, o arrependimento é necessário. A doutrina ensina, e ele repete com sabedoria, mas não basta o arrependimento. É necessário a reparação. E por isso muitos dos nossos sofrimentos. Nos equivocamos, não só nessa atual existência, mas e principalmente em outras existências. Nos equivocamos, fizemos escolhas que nos prejudicaram e prejudicaram os outros, e agora estamos reparando. E vem a dor de toda a natureza. Concordam? Ah, não tem como não concordar, é a doutrina que está nos ensinando. E nós também vamos encontrar esta consolação na certeza da justiça divina. Deus é Pai amoroso, Deus é Pai justo, Deus não quer castigar nenhum de seus filhos, mas Ele quer que nós possamos nos modificarmos. A escolha é nossa, a coragem é nossa, a decisão é nossa, e Jesus nos convida. E Jesus vem nos falar que o jugo é leve. Olha só que beleza! E a lei divina é suave. O que Jesus nos trouxe? Nós já sabemos. Ele trouxe as leis divinas.
que precisam serem cumpridas por cada um de nós. É aí que todo esse processo de renovação se processa. Eu gosto imensamente do Eliseu Rigonati, né? Nesse livro, vocês não reparem, meus livros normalmente estão capengos, porque são tão manuseados, e nós, né, nós temos na nossa Casa Homem 2 momentos para estudarmos o Novo Testamento. Às quartas-feiras, às 7h30 e aos sábados, às 10h30. E vamos estudando o Evangelho, por exemplo, de Mateus, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Isso é maravilhoso. Nós podemos entender esses ensinamentos que Jesus nos trouxe no contexto por ele vivenciado. E nós utilizamos muito esse livro, porque ele comentando este versículo, ele vem nos dizendo que encontraremos alívio. Vamos ver se nós concordamos com ele. Encontraremos alívio sempre dos nossos sofrimentos em Jesus. É verdade? Concordamos? É nele que nós vamos encontrar esse alívio? Sim. Por quê? E ele explica. Porque sua consoladora doutrina nos enche de resignação, de calma, de paciência perante qualquer tipo de embates que a vida nos possa apresentar. E também ante todas as ilusões. Quantas vezes nós achamos que o melhor caminho está nesta direção, mas não está. Por isso, talvez, muitas decepções que nos causam aflições. E ele vem dizendo-nos que a verdadeira felicidade não consiste na posse transitória dos bens da terra, e sim nos bens imperecíveis do espírito. Como nós mencionamos o estudo do Novo Testamento, nós gostaríamos de recordar a figura de Maria de Magdala. Quem não lembra a história? E fica a sugestão da leitura, quem sabe um pouco mais aprofundada, do capítulo 20 do livro Boa Nova, quando Humberto de Campos nos apresenta Maria de Magdala, aquela mulher equivocada, vivendo de uma maneira principesca, com aquelas músicas, aquele luxo, aqueles prazeres mundanos. Mas ela ouve os ensinamentos de Jesus. E o que eu acho bonito é que ela vai ao encontro dele. E ela fica assim maravilhada com aquele olhar, com aquela vibração, com aquele acolhimento. Jesus a chama simplesmente de irmã amada. E ela sente-se envolvida, e a partir daquele momento, as aflições, os sofrimentos, que embora a parte material, ela buscava o algo mais, o amor verdadeiro. Esse sentimento que nos traz a maravilha, vamos assim dizer, né? Porque quem de nós não busca o amor verdadeiro? E esse amor nós encontraremos em Jesus. Então, que nós possamos, como Maria de Magdala, colocarmos-nos nessa posição de irmos ao encontro de Jesus, a qualquer momento, qualquer idade, qualquer situação que estejamos passando. E depois que nós encontrarmos Jesus, nunca mais seremos os mesmos. Muita paz, meus amigos. Vamos pensar, vamos estudar esse capítulo. Capítulo 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E para nos explicar um pouco mais, temos agora a nossa Francisca. Bom dia, amigos. Obrigada. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meus irmãos. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, de nossas horas, de nossas almas.
É lindo. O Evangelho segundo o Espiritismo é todo lindo, é todo belo. É uma bênção, não é um livro, é uma bênção que a gente abre. Mas o Cristo Consolador, capítulo 6º, nos toca profundamente, nos enche de emoção, de alegria. Linda a fala da nossa Norma, viu, Norma? Muito linda. Então, o Consolador prometido, eu vou comentar rapidamente. Item 3, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-sei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Né? Jesus promete outro Consolador. O Espírito de verdade que o mundo não conhece, por não estar maduro, diz Kardec, para o compreender. O Consolador que Jesus prometeu enviar irá ensinar todas as coisas e relembrar o que o Cristo há dito. Ora, se o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde, ensinar as coisas que não entendíamos ainda e relembrar o que o Cristo disse, é porque foi tudo esquecido. E Jesus sabia disso. Ele disse, né? Ia ser tudo esquecido por uns e por outros mal compreendido. Né? Agora, havia coisas que, naquele tempo, nós não conseguiríamos compreender, nem Jesus falando. Não é? Porque há pessoas como nós, encarnados naquele tempo, a humanidade a quem Jesus falava naquele tempo, éramos incapazes de compreender questões puramente espirituais. Éramos muito mais ignorantes, muito mais endurecidos, tanto que Jesus mesmo, o grande mestre, o mais didata de todos os mestres, teve que apresentar figuras e alegorias, imagens fortes, imagens materiais próprias a impressionar. E para melhor aprendermos o que dizia, ele não podia se afastar muito das ideias correntes daquele tempo, das ideias comuns a todos, né? As falas usuais, a forma, o jeito que as pessoas falavam. Né? E ele deixou a verdadeira interpretação dos pontos que ele não pôde explicar e do que não pôde ficar claro naquele tempo, por didática mesmo, ao Consolador que ele prometeu, ao Consolador prometido por ele, pelo próprio Jesus de Nazaré. Então, no século XIX, quando o mundo se preparava para as mudanças que viriam, impostas pelas ciências dos positivistas, aquela revolução de paradigma científico trazido por Augusto Comte, René Descartes, Isaac Newton, Francis Bacon e tantos outros, estava se preparando essa revolução, né, como nunca a Terra havia conhecido, de paradigma científico, mas, ao mesmo tempo, o mais alto, preparava, a falange de verdade, preparava a terra para receber a terceira revelação que Jesus prometeu. Se tiveres fé, eu vos enviarei outro Consolador, que irá vos lembrar de tudo que eu disse, sabia Jesus, que ia ser esquecido, e acrescentar coisas que não podeis entender ainda. Como falamos, é o Evangelho de João.
essa promessa de Jesus. Se referia a tempos que viriam, né? A um evangelho que foi completamente deturpado, que dentro da Idade Média se transformou em poder político, em mortandade, serviu de tortura, de destruição, aí vieram as cruzadas, a Inquisição, a reforma, a contra-reforma, a religião negando a ciência, perseguindo os cientistas e os saberes, todos, queimando os médiuns, ou as médiuns, né, que eles chamavam de bruxas, e todos os cientistas e pensadores que revelaram algo desconhecido para eles naquele tempo, foi queimado nas fogueiras em nome do Cristo de Deus. Então foi tudo esquecido. E era preciso ser relembrado numa sociedade mais pluralista, né, com o crescimento dos espíritos, com o crescimento das ciências. Por isso, o século XIX. De tanto que a ciência foi negada pela fé, no momento em que ela toma o poder para exercer influência na cultura humana, a ciência passa a negar a fé. Por essa razão, vários filósofos iriam negar Deus, dizer que Deus não existe. Nietzsche disse que matou Deus. Freud ia dizer que as religiões é processo de histeria compulsiva, coletiva, obsessiva. Quer dizer, havia uma tendência clara de negação da fé. E era preciso que, naquele ambiente de ciência, de método, de paradigmas científicos, de investigação racional, esse Consolador viesse. Exatamente naquele tempo de prosperidade da ciência, de crescimento da ciência, também como ciência, levando em consideração todas as demandas da ciência, se apresentou o Consolador prometido num tripé fantástico: ciência, filosofia, ciência de novo e religião. É assim, o Espiritismo, na época certa, veio cumprir a promessa do Cristo de Deus, veio cumprir a promessa de Jesus. Preside o advento do Espiritismo o Espírito de verdade, que, como a gente vai ver, é o próprio Jesus. Está aqui escrito. Vou ler: advento do Espírito de verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, diz o Espírito de verdade, se referindo ao momento em que na Terra ele foi Jesus. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, pois vós que sofreis. Aquele divinal convite que Norma iniciou a sua fala com ele, e que Emmanuel diz que ele ecoa por todos os erros do cristianismo aos nossos dias. Jesus continua nos convidando: vinde a mim, vós que sofreis, que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Consolador prometido nos chama à observância da lei. O Espiritismo nos ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Foi a melhor didática que ele encontrou, contando histórias. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos de ouvir. O Espiritismo, por sua vez, como Consolador prometido, vem abrir os olhos e os ouvidos, os dois. Vem abrir os nossos espíritos para a verdade clara, sem sofismas, que o Consolador trouxe. Levanta o véu que Jesus intencionalmente lançou, porque não podia ser de outra forma. Vem finalmente trazer a consolação suprema, todos os espíritos encarnados e desencarnados desse planeta Terra, atribuindo causa justa e fim útil
a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. No mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Mas como é que alguém pode sentir-se feliz ou consolado por sofrer? Parece uma contradição, não é? Porque não sabe, porque sofre. Nós não sabíamos até a chegada do Espiritismo porque sofríamos. A doutrina espírita tem em seus textos e em seu contexto essas explicações, esses recursos, esses esclarecimentos, essas consolações, para nos fazer pensar na razão pela qual todos sofremos na terra. Na terra, só Jesus sofreu sem merecer. Jesus, que não tinha nenhum efeito negativo a expungir, sofreu para nos dar exemplo de humildade, dignidade e confiança em todas as situações. Cumpra-se a tua vontade, Pai. Disse o mestre diante do ataque da ingratidão, da injustiça, tomou sobre os ombros a cruz, seguiu resoluto, sem mágoa ou esmorecimento. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores, na destinação da Terra, planeta de provas e expiações, chamado também de escola de iluminação, porque aqui estamos em missão de aprendizagem no campo moral, resgatando erros do passado, que são os testes do presente, as expiações do presente, as lições que vamos conduzir para o futuro dos nossos espíritos imortais. O Cristo nos disse: não sairemos daqui sem pagarmos o último ceitil, a última moeda, não é? É a lei de justiça, é a lei de reparação, de causa e efeito de reencarnação. O Espiritismo vai além quando revela que somos nós mesmos ao reencarnarmos, que marcamos o encontro com esse sofrimento maior, mostrando-nos o objetivo dos sofrimentos, apontando-nos como as crises produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que nós saibamos com certeza pelo conhecimento das coisas, fazendo que a humanidade saiba de onde vem, para onde vai, porque está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé, pela justiça, pela esperança. Assim, até a próxima. Que Jesus nos abençoe, agora e por todos os dias de nossa vida. Um beijo. Bom dia, amigos. É com muito carinho que a gente está aqui de novo, né? Nossa segunda-feira querida, aqui reunidos, para que a gente possa estudar um pouco, refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Agradecida a nossa prece inicial aqui pelo nosso querido amigo Gabriel, as reflexões, os ensinamentos que a nossa querida Norma e Francisca trouxeram também, que elas recebam também nossa gratidão e carinho. E agora a gente vai fazer a nossa prece final, né? Mas sempre lembrando desse ensinamento, que é bom que a gente grave, né? Jesus nos convida para irmos até Ele. Então, lembre-se que nós precisamos ter esse movimento, né? Não basta apenas a presença física, nós precisamos estar em pensamento e espírito para que a gente possa receber essa medicação que a gente tanto precisa para as nossas almas. E a prece, gente, é essa manifestação da alma para que a gente possa estar em busca da presença divina. Então, nesse momento, vamos agradecidos a Deus e a Jesus, porque estamos aqui reunidos, Senhor, em seu nome, em corpo, em espírito, em pensamento. E agradecer muito por esse momento de paz, por essas bênçãos que descem do alto e nos envolvem a todos nós que aqui nos encontramos, nos dois planos da vida. Senhor Jesus, meu Pai, Mãe querida, Mãe de amor e bondade, intercede sempre por nós,
envolve o nosso planeta de luz, de misericórdia, acolhe a todos nós que aqui nos encontramos. Pedimos, Mãe querida, por todas as famílias da Terra, por todos os doentes do corpo e da alma, por todos os que sofrem e choram, por todos aqueles, Mãe querida, que se encontram sem a esperança, que a fé seja potencializada em cada um desses corações, porque sabemos, Mãe querida, que a providência divina, que Deus, nosso Pai, é pródigo na torneira de bênçãos para aquele que tem fé e que tem esperança. Ajuda-nos, Mãe Jesus, para que possamos caminhar para o alto, para cima, confiantes de que estamos sempre sendo amparados e protegidos. Ajuda todos nós que estamos em nossos lares, que estamos aqui reunidos, para que possamos sempre estar otimistas e confiantes e possamos doar o melhor de nós para todos aqueles que estão mais necessitados. Vamos doar os nossos pensamentos, o nosso carinho, o nosso olhar, o nosso pensamento, para que todos aqueles que nesse momento estão mais necessitados possam se sentir assim, abraçados, acolhidos, otimistas e confiantes. Senhor Jesus, nos ampara, nos fortalece. Agradecemos esse momento de paz e nos despedimos, Senhor, suplicando que a sua paz e a sua luz esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus.